E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin fica lutando fortemente contra a região dos 47, 48 mil dólares, consolidado após um grande rompimento, hoje a gente vai falar de vários indicadores fundamentalistas de longo prazo e perspectivas e projeções para o Bitcoin com base nos dados on-chain. Então fica comigo que você vai entender tudo isso e vai agregar pra caramba logo depois da vinheta. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias do Bitcoin de todo o mercado cripto, comentando aí de pontos fundamentalistas, análises on-chain, gráficos, sentimento, notícias e tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. Também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo, porque lá eu sou muito mais ativo e estou sempre postando novidades. Tem o meu Instagram, o meu canal do Telegram e também o meu grupo de investimento 100% gratuito lá no Slack. Então vamos começar aqui, temos bastante coisa para fazer. Esse gráfico que eu falei ontem com vocês sobre a reserva de bitcoins e toda a nossa análise fundamentalista que a gente vai fazer vai partir do pressuposto da acumulação, tá? Do longo prazo. Lembrando sempre que aqui embaixo tem um índice, então se você gosta mais de gráficos, se você não gosta de fundamentos, sinta-se à vontade para estar pulando essa parte e ir para o order book, para análise gráfica ou sentimental da forma que eu quiser, mas eu acho essa parte extremamente importante porque isso mostra fundamentalmente por que o Bitcoin ele vai começar pode começar a subir, né, de certa forma falando. Então ontem eu comentei com vocês sobre essa queda na reserva das exchanges, ou seja, a quantidade de pessoas que estavam levando tokens para suas carteiras offline, tirando tokens das exchanges e levando para uma perspectiva de valorização no longo prazo, aumentou. Tá, a gente começa a partir desse pressuposto, onde quando tem mais pessoas acreditando no potencial de um ativo, mesmo com ele caindo, mesmo com toda essa volatilidade, eles preferem acumular e segurar esse ativo, acreditando que ele tem uma perspectiva de valorização, esse ativo ele tende a se valorizar. Beleza? E a gente consegue ver aqui agora, já passando no site Glassnode, que é um site muito bom, a relação de supply, né, que é a quantidade de pessoas que estão inativas, que estão rodando seus bitcoins há mais de um ano. E a gente consegue ver que aqui em laranja, né, é inversamente correlacionado com o preço, ou seja, quando o preço sobe, a gente sabe que tem mais pessoas que querem pegar essa onda de euforia e consequentemente a quantidade de pessoas que estão segurando, negociando ali, investindo em Bitcoin há mais de um ano diminui. E a gente consegue ver que quanto mais baixo fica essa relação, ou seja, quanto menos pessoas aqui no mercado estiverem segurando o Bitcoin há mais de um ano, geralmente é um indicativo de topo, né? Pelo próprio ciclo econômico, pela própria euforia e pela própria precificação antecipada do ativo. E o contrário acontece com os fundos, né? Então, quando a gente tem muitas pessoas segurando o ativo, acreditando numa perspectiva de alta com o Bitcoin em épocas de baixa, né, em épocas pessimistas, geralmente é um indicativo de fundo. Então a gente consegue ver que desde lá da época, até descendo aqui, né, 2010, a gente teve uma queda nessa relação, que foi quando o Bitcoin passou pela sua primeira bull run, e isso fez com que o preço caísse. Né? Novamente aqui a gente teve um indicativo de fundo, né, que foi quando a gente começou a nossa segunda bull run, que ela teve até duas fases, e mais uma vez quando a gente estava na máxima histórica daquela época, essa relação estava lá embaixo, ou seja, tinham muitas pessoas que estavam entrando no mercado em época de euforia. Mais uma vez, né, no nosso segundo bear market aqui, quando a gente estava no fundo do bear market, é quando tinha mais pessoas segurando o Bitcoin e acreditando na sua perspectiva de valorização. Eles estavam com o Bitcoin parado há mais de um ano na carteira. Mais uma vez começou um ciclo de alta e a gente viu que no topo desse ciclo de alta pessoas novas entraram, inclusive eu entrei nessa época aqui, e a quantidade de pessoas que estavam segurando o Bitcoin há mais de um ano diminuiu. A gente viu o mesmo acontecer aqui no finalzinho, galera. A gente consegue ver como que nos topos históricos, né? Olha só, que a gente chegou aqui no 64 e depois 67, a quantidade de pessoas que segurava Bitcoin por mais de um ano
caiu drasticamente, ou seja, muitas pessoas novas entrando, muitos players novos entrando, e agora com essa caída e consolidação, a gente já está voltando novamente próximo à máxima histórica, ou seja, a gente já está chegando próximo aos níveis onde foi a mínima do movimento, onde tinham pessoas segurando o Bitcoin há mais de um ano e a quantidade desses endereços passou 60%, então mais de 60% aí do supply, né, da quantidade de bitcoins, ele está sendo segurado por mais de um ano. Lembrando que as pessoas estão sim tirando bitcoins das corretoras e tendendo a levar para as carteiras, acreditando ainda mais no percentual de valorização do longo prazo. E com isso eu gosto de complementar, a gente tem esse outro gráfico aqui, que ele parte também do pressuposto, mas ele desse mesmo pressuposto, mas ele é basicamente uma comparação entre os bitcoins que estão sendo segurados entre uma semana ou então um ano. Então a gente consegue ver que quando tem muitos endereços novos sendo criados, a gente tem muito mais bitcoins que estão sendo segurados há uma semana do que um ano, costuma ser um indicativo de topo, né? Então a gente viu na primeira bull run, muitos endereços criados aqui na última semana, topo. Segunda bull run, muitos endereços criados na última semana, topo. Terceira bull run de 2017, muitos endereços sendo criados, topo. E agora, né, a gente chegou, nem teve muito endereço aqui que chegou nessa zona de perigo, que já é um indicativo de que a gente pode continuar tendo esse movimento de alta, porque o mercado ele ainda tem espaço para subir. Mas também pelo fato de que a gente está voltando na quantidade de endereços onde um ano está muito maior que uma semana, né? Tal como nesse gráfico aqui a gente está vendo. E a gente pode ver nesse ciclo de baixa a quantidade de endereços que tem um ano ser bem maior do que as pessoas novas entrando. Então basicamente vai rebalancear as sardinhas com as baleias, né? Então as baleias elas vendem no topo para as sardinhas que estão entrando há uma semana. As sardinhas elas vão comprar o topo, o mercado ele vai cair por já estar precificado, já está esticado e consequentemente nessa queda as baleias voltam a acumular e as carteiras com mais de um ano voltam a ficar ativas. E por último, né, tem esse gráfico bem legal aqui que chama a reserva de risco, que é como se fosse um índice de volatilidade, mas também de hold, né, o hodling, que é quando as pessoas seguram um ativo. Então a gente tem também indicativos de topo quando chegamos próximos a essa zona vermelha, que é uma zona onde as pessoas estão segurando menos bitcoins, tem muitas pessoas entrando no mercado, e aqui a gente tem a zona verde, onde as pessoas estão segurando bastante bitcoins, tirando os bitcoins da corretora, acreditando no seu longo prazo, quer o ativo suba, quer o ativo caia. Então pessoal, dá para ver que sempre que a gente chega perto dessa zona vermelha aqui, onde tem poucas pessoas segurando Bitcoin, costuma ser um indicativo de topo. Sempre que a gente chega nessa zona verde, costuma ser um indicativo de fundo. E atualmente a gente está voltando para essa zona verde, tá? Não que isso seja que a gente vai achar o fundo agora, pode ser que o preço ele siga caindo, a gente está falando de perspectivas de longo prazo, mas ainda assim é uma zona onde quando as carteiras costumam aumentar os holds, tirar os tokens das corretoras, e consequentemente as sardinhas ficam desencorajadas com o mercado, a gente costuma ver um aumento do preço, porque significa que o Bitcoin ele está desinteressante face ao seu fundamento muito bom e muito forte. Então eu trouxe esses dados aqui para vocês para falar da perspectiva do Bitcoin do longo prazo e principalmente da importância, né, que a gente tem aí no próprio fundamento do ativo, na confiança das pessoas e nos próprios ciclos de mercado e da economia. Beleza? Passando aqui agora de novo no nosso order book, que eu sempre gosto de passar aqui com vocês. A gente tem o nosso lindo gráfico de dívida e dando uma aproximada a gente está criando base de preço próximo aos 47k. Os touros não estão deixando o preço cair, mesmo em uma região onde a gente tem muita resistência. Sério, galera, olha só, até os 49k a gente tem tipo 1.160 tokens alocados aqui de Bitcoin, isso dá 55 milhões de dólares, é muita coisa. E mais para cima a gente tem os 50k, os 51, os 52, totalizando quase que 2.000 tokens, isso dá quase 100 milhões de dólares, é muito dinheiro. Enquanto do lado dos compradores eles estão utilizando os 47k como base de preço, e caso o preço caia eles vão sim estar interessados em comprar, para estar fazendo, né, base de preço, fundo ascendente, para estar seguindo a tendência de alta
que é a maior probabilidade. Mostra como que os touros estão eufóricos, tentando comprar zonas de perigo, né, zonas próximas à resistência, bem aqui na cara dos ursos. A gente consegue ver também que a região dos 45k, né, dos 45.500 também, 46, já temos bastante tokens pré-alocados, que é a nossa zona vermelha, que era de resistência, e agora passou a ser uma zona verde de suporte, onde a gente tem a região das médias, possível sobrevenda no gráfico de 1 hora, e também região de Fibonacci, né, uma região aí bem interessante para estar buscando acumulações. Vou passar rapidinho no nosso S&P e dominância. Eu não pretendo gastar tanta onda para o vídeo não ficar muito grande, mesmo porque não teve tanta novidade com base no vídeo de ontem, né? Rompemos a cunha, a gente está no movimento forte e alto, eventualmente precisaremos fazer um fundo ascendente para estar seguindo essa tendência de alta, mas quanto mais o preço subir, maior a probabilidade da gente continuar esse movimento forte e, consequentemente, o Bitcoin e o mercado cripto acompanhar o mercado tradicional nessa onda de valorização. Nossa dominância também, né, com o Bitcoin subindo, o mercado cripto eufórico, a gente tem uma queda na nossa dominância, e isso porque o mercado eufórico, o mercado confiante, as pessoas tendem a investir o seu dinheiro em altcoins porque elas têm maior volatilidade, consequentemente perspectiva de valorização. Por isso a importância do nosso quadro fechando o dia, porque ele tem várias oportunidades em altcoins. Então, se você não viu esse vídeo ontem, eu fortemente recomendo que você veja o nosso fechando o dia, que temos várias altcoins lá com oportunidades bem legais, e seguimos a nossa pernada de baixa aqui no gráfico semanal, e consequentemente, enquanto essa pernada de baixa estiver sendo formada, as altcoins tendem a se performar melhor que o Bitcoin, ou seja, variar percentualmente falando, e tudo isso junto ao mercado tradicional dando indícios de alta, o próprio fundamento e os dados on-chain do Bitcoin dando indício de alta, pode fazer com que as altcoins sigam pelo mesmo caminho. Passando então agora no nosso Bitcoin, a gente vai ver que ele está consolidado há bastante tempo, né? A gente chegou a romper essa região verde que antes era vermelha, que ela servia de resistência, e estamos bem paradão. A gente está fazendo uma espécie de bandeira de alta aqui nesse gráfico, né? A gente consegue ver aqui que o desenho é mais ou menos esse aqui. Bandeiras de alta costumam a romper para cima. Pode ser uma acumulação até que necessária para se criar base de preço próximo a 47k e vir retestar regiões mais altas dos 50. Mas tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com bottom fishings contra os 47k. Sim, é uma estratégia válida, mas só caso essa região vire suporte, né? Porque ela pode facilmente ser perdida e a gente vir testar níveis mais baixos aqui nessa região verde, que é uma região de suporte até mais saudável, né? Recapitulando aqui, a gente rompeu esse padrão de equilíbrio, ainda não corrigimos, ainda estamos longe das regiões das médias, estamos longe de regiões de suporte, topos e fundos prévios, né? A gente também tem fundos aqui que batem certinho com essa zona verde, a nossa própria Fibonacci, né? Nossa retração de Fibonacci aqui, ela já indica que a zona verde é uma zona também onde tem interesses corretivos, né? Tem um nível de 382 de Fibonacci, então é uma zona que eu estou esperando para fazer acumulações juntamente com o sentimento, que a gente vai passar daqui a pouquinho. Mas eu estou buscando compras e não vendas, porque mesmo a gente estando próximo à resistência, a gente assumiu uma tendência de alta no diário, assumimos uma tendência de alta no semanal, e consequentemente agora a gente está indo buscar por um topo descendente no mensal contra a máxima histórica, tá? Estou de olho aqui no 618, né, a região dos 52, que é um alvo, então acho que minha próxima parcial eu só vou estar interessado em fazer aqui próximo aos 52k, ou caso a gente tenha bastantes liquidações aí no sentimento do mercado, que a gente vai estar dando uma passada agora. Pessoal, a gente está numa consolidação, a gente está em um ponto onde o risco-retorno está totalmente desfavorável para se atuar comprado, e junto a isso a gente tem que a maioria do mercado está sim atuando comprado. A gente consegue ver como que a relação de compradores e vendedores está pesando para o lado dos touros, ou seja, tem mais pessoas aqui que estão entrando compradas. E se a gente olhar o nosso Open Interest, a briga ela tá bem boa, né? A gente está consolidado, então assim, tem contratos de short sendo abertos, tem contrato de long sendo abertos, mas também tem contratos de shorts
estão fechando posição, enquanto os longs estão abrindo esses contratos aqui e acreditando no rompimento, né? A gente sabe que a maioria do mercado tende a errar e agora a maioria do mercado está apostando na alta. Eles estão apostando que a gente vai romper a região dos 48k, a região dos 49, 50k e estão comprando com base em uma consolidação que está longe da região das médias, está bastante esticada e as pessoas elas estão atuando em um lugar onde está totalmente desfavorável o risco e retorno para elas. Isso gera liquidez para caso a gente rompa os 47k, tenham bastante liquidações dos compradores aqui embaixo e consequentemente isso seja um gatilho mais que ideal de acumulação, pesando junto com a nossa sobrevenda numa hora, a nossa zona verde, o nosso Fibonacci, nossa região das médias e zonas de suporte, topos e fundos prévios e coisas afins. Então muito cuidado com compras agora, porque a maioria do mercado está comprando esse suporte, está comprando essa base de preço próximo aos 47. E um eventual rompimento, eu não estou falando que vai romper, mas eu estou falando que se romper, a gente pode ver esse preço vindo para baixo, vindo buscar regiões mais baixas, dos 46, 45 mil dólares, e consequentemente a gente vai ter liquidações, e aí sim é um gatilho mais seguro de acumulações junto às sobrevendas em um mercado eufórico e altista, junto às zonas de suporte, onde a gente vai ter o risco e retorno extremamente favorável para se atuar, região das médias e região de Fibonacci, onde vários setups de acumulação se juntam aí para estar tendo uma tendência bem legal. Considerações finais, né? A gente está assim na tendência de alta, por isso é importante estar buscando acumulações mais do que distribuições, mas ainda assim, se você está muito posicionado, é importante estar buscando sim distribuições para baixar seu preço médio, para garantir lucro, porque a gente sabe que o mercado é feito de tendências, né? A gente está numa tendência de alta no diário, né? Ou seja, fazendo topos e fundos cada vez maiores, mas eventualmente a gente vai perder essa tendência para corrigir no semanal. Então a gente vai ficar de olho no semanal, que a nossa última base de preço no semanal são os 34 mil dólares. Então a gente vai precisar fazer um fundo ascendente contra os 34 mil dólares para seguir nessa tendência de alta. Então por isso é importante fazer parciais, caso o preço estique muito, né? Eu falei que eu só vou fazer próximo aos 52 porque eu já fiz aqui próximo aos 47. Então eu já garanti meu dinheiro, não faz sentido. Mas se você está sem posição nenhuma, agora é só a hora de atuar, porque você já tem a tendência a seu favor. Você tem um mercado eufórico e tem uma série de setups de acumulação que eu passei aqui para você. Então não bebe água, aproveita que o mercado está eufórico, você vai estar operando a favor da tendência de um jeito muito mais conservador e vai estar buscando a formação do nosso topo descendente do mensal, que é a maior probabilidade. E galera, tudo isso face a indicadores de alta fundamentalistas que são extremamente respeitados, assertivos e muito bem pontuados pelo mercado. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha aqui embaixo, porque aqui eu falo desses pontos todos, né? Uma análise super completa aí e diferenciada do Bitcoin e todo o mercado cripto. Comenta aí pra mim o que você achou desse vídeo, compartilha com quem você acha que gosta. E no mais, uma excelente quinta-feira pra gente. Amanhã estamos de volta com mais análise. Não esqueça de me seguir nas redes sociais para atualizações mais constantes do mercado cripto. E tamo junto, galera. Valeu!